Primeiramente eu quero pedir perdão a você que tem percebido que nos meus vídeos mais recentes eu ando muito desatento, desligado, trocando nomes, trocando datas, pulando textos bíblicos em esboços como esse que eu utilizo para gravar meus vídeos. E eu acredito que eu esteja com burnout, que antigamente chamava de estafa. Burnout é cansaço físico, mental, o corpo começa a sentir o cansaço físico, cansaço mental, eu ando com muito sono ao longo do dia, isso faz com que eu perca a atenção, mas eu acredito, se Deus quiser, em nome de Jesus, que na segunda quinzena desse mês, a partir do dia 16 de janeiro, estou gravando esse vídeo dia 8 de janeiro, então, se Deus quiser, faltam 8 dias para minhas férias de janeiro, e se Deus quiser, logo logo eu estarei bem melhor, poderei descansar bastante. É claro que continuarei gravando conteúdo para o meu canal, só que não com tanta frequência, não com tanta assim, né, avidez. É que eu estou gravando esse vídeo hoje porque no próximo sábado haverá a culto de ceia na nossa igreja, e eu acredito que pelo menos um vídeo do culto de ceia eu terei que publicar neste canal no sábado ou no domingo. Então eu quero aproveitar para falar a respeito desse assunto, que é um assunto a respeito do qual eu já estava pensando em falar desde o começo de dezembro do ano passado, acho que desde novembro, se eu não me engano. Na verdade, há muitos anos eu gostaria de falar a respeito desse assunto, mas antes eu gostaria de pedir para você prestar atenção nesta imagem, que é a imagem da miniatura do vídeo que eu publicarei na próxima segunda-feira a respeito de um filme que eu assisti anteontem, no caso terça-feira, que é um filme inspirado no livro A Empregada. E é um filme, eu confesso que foi um filme difícil de assistir por causa de algumas cenas, e esse vídeo será voltado principalmente, né, a resenha do livro, tanto do livro quanto do filme A Empregada, será voltado principalmente para quem não é evangélico, ou então para quem é ex-presidiário, para quem está passando por problemas no local de trabalho, principalmente empregadas domésticas, para quem está passando por problemas na família, e também para quem sofre de enfermidades da alma, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desejo suicida, TDAH, qual que é outra palavra? Enfim, enfermidades da alma, de uma maneira geral. Tem a borderline também, aqui eu esqueci dessa palavra, né? Pra você ver como é que eu ando muito tendo lapsos de memória, isso faz parte do burnout. E se Deus quiser, assim que eu voltar das minhas férias, eu estarei bem melhor, gravando conteúdo sem muitas interrupções, sem muitas trocas de nomes, trocas de datas, sem pular texto bíblico que está no esboço. O esboço está aqui na minha frente, eu estou pulando muito. Então o assunto desse vídeo é a respeito dos concursos de Miss. Eu sempre fui contra, assim, na verdade, quando criança, eu até relevava, né, porque fazia parte da tradição, hábito, costume, enfim. Quando começou isso? Segundo a Wikipédia, os concursos de beleza são eventos, né, que procuram hierarquizar, ainda que de maneira subjetiva e parcial, a beleza de mulheres e homens que o disputam. São tradicionalmente focados na beleza física dos competidores, além de incorporarem uma avaliação da inteligência, personalidade e talento especial. As mulheres que os vencem são normalmente chamadas de rainhas da beleza. Então, muitas pessoas são contra tais concursos. Eu, particularmente, acredito que tais concursos acabam transformando a mulher num objeto, concursos de uma maneira geral são perigosos, porque acabam tendo aquele problema da comparação, da competição, de um querer passar por cima do outro, de um se achar mais importante que o outro. Então realmente existe esse problema, só que no caso dos concursos de beleza, a situação fica grave a partir do momento que você começa a expor o seu corpo, né,
não só homens, não só mulheres, homens também, né? Por exemplo, Mister Olímpia é um concurso de fisiculturismo, no qual o homem fica quase pelado, mostrando, né, seus músculos para uma banca julgadora. Então, e as mulheres, geralmente, tradicionalmente, existem três... a mulher aparece com três trajes, e o último traje geralmente é um traje de banho. E, obviamente, aparece as pernas da mulher, aparece, dependendo do concurso, até... não, acho que enfim, aqui diz o seguinte. Os concursos modernos surgiram, por exemplo, o primeiro deles foi em 1921, que é o Miss América. Aí em 1951, ou seja, 30 anos depois, surgiu o Miss Mundo, e cuja vencedora mundial foi a sueca Kiki Håkansson, Kiki Håkansson, que se apresentou de biquíni. Então foi a primeira e única vez que uma mulher, acho que na eliminatória, né, na última apresentação, né, para avaliação dos jurados, ela se apresentou de biquíni. Depois não se apresentou mais de biquíni, se apresentou de maiô, mas mostrando as pernas do mesmo jeito. E aí o Miss Universo surgiu no ano seguinte, 1952, com praticamente a mesma proposta do Miss Mundo. E então, o problema desses concursos é a exposição da mulher, não somente a exposição da mulher, a padronização da beleza, a exposição do corpo da mulher para ser desejada pelas pessoas, como se ela fosse um objeto, como se ela fosse uma mercadoria. Então esse é um problema muito grave que... e isso, como eu falei aqui desses concursos femininos, né, tipo Miss América, Miss Mundo, Miss Universo, mas tem também o Mister Olímpia, em que os homens eles expõem o corpo. Tem o Miss Olímpia também, né, que é de fisiculturismo feminino, mas o Mister Olímpia é mais conhecido, em que o homem expõe o seu corpo, fica todo deformado por causa dos músculos, e passa óleo no corpo para os músculos ficarem mais evidenciados ainda, para avaliação dos jurados. Então isso faz com que tanto as mulheres quanto os homens se exponham os seus corpos. Enfim, eu creio que você está entendendo onde eu quero chegar. A objetificação do ser humano, tanto da mulher quanto do homem. E agora, sobre padrões de beleza, eu quero que você veja essa foto aqui. Eu publiquei essa foto no Instagram. Fiz essa montagem no Instagram, mostrando 5 mulheres, 5 atrizes no caso, que foram as atrizes mais comentadas, cuja beleza ou feiura, né, segundo a avaliação das pessoas, a maioria das postagens nas redes sociais evidenciando a beleza ou a feiura dessas mulheres. E no caso são 5 caucasianas, né? Inclusive a Rachel Zegler, que apesar de ela ter uma ascendência mestiça, mas ela é caucasiana. Mas se você é afrodescendente, obviamente você escolheria 5 mulheres negras. Se você é de origem asiática, né, chinês, coreano, japonês, enfim, você escolheria 5 asiáticas. Mas de qualquer forma, existem padrões de beleza diferentes, dependendo da região do mundo, dependendo da época da história. E atualmente o padrão de beleza aceito no mundo é o da atriz principal do filme que assisti anteontem, que é a Sydney Sweeney. Esse é o padrão de beleza atualmente aceito pela maioria das pessoas. Então, mas o que seria o padrão de beleza? A verdadeira beleza, no caso. E na legenda dessa montagem que eu publiquei no meu Instagram, eu coloquei o seguinte, né? Eu lerei parte do que eu coloquei na legenda dessa montagem com essas 5 mulheres. O que torna uma pessoa feia ou bonita não é sua aparência exterior, mas o que Jesus Cristo faz e continua fazendo na vida dessa pessoa. E só relembrando aqui, antes que eu esqueça de novo, pule indevidamente alguma coisa,
O concurso Miss Mundo foi fundado por Eric Morley, no Reino Unido, em 1951, no caso. E o primeiro Miss Mundo, que é o de 1951, teve mais audiência que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Era começo da televisão, a televisão estava nascendo, né? Então, concursos de beleza chamaram mais atenção que esportes, só para você ter uma noção, quando a televisão, logo no início da era da televisão. Então, o Miss América surgiu nos Estados Unidos, o Miss Mundo no Reino Unido e o Miss Universo nos Estados Unidos também. Agora, o que me motivou a finalmente gravar um vídeo falando a respeito do concurso de beleza? O que o Alan Multidimensional, né, a foto da mulher está na miniatura deste vídeo, e o texto, né, diz o seguinte, né, a legenda dessa foto que está na miniatura deste vídeo que eu estou gravando agora diz o seguinte: nos Estados Unidos, Audrey Kittler, Miss Georgia 2025, finalista do Miss América, contou que usa seu título de beleza como plataforma para levar pessoas a Jesus. Membro da primeira Igreja Batista de Alpharetta e da equipe de louvor, ela disse que foi formada na fé pela família e pela igreja local. Audrey relatou que, nos bastidores dos concursos, seu testemunho abriu conversas sobre o evangelho, incluindo o momento em que, ao adorar ao piano no lobby, uma concorrente se aproximou dizendo não conhecer aquelas músicas nem o amor de que falavam, o que levou a uma conversa sobre Cristo. Ela afirmou que seu objetivo é conhecer Cristo e fazê-lo conhecido, colocando essa missão acima da aparência e dos títulos. Também defendeu a importância da mentoria para preparar jovens cristãos a usar bem sua influência como parte do discipulado. É importante isso que ela disse, só que assim, como eu já disse, concursos de beleza expõem o corpo da mulher, transforma a mulher num objeto de desejo, faz com que a mulher tenha comportamentos, eu diria, inadequados, como, por exemplo, determinadas roupas que ela é obrigada a vestir para se apresentar para as pessoas, para a banca examinadora, para avaliação do corpo dela, da aparência dela, enfim. É altamente questionável, né? Tanto concursos femininos quanto concursos masculinos, que avaliam a parte física, beleza, né? Enfim. Porque a pessoa acaba criando esse problema da comparação, da competição, principalmente comparação nesses tempos de Instagram. Tanto que eu deixarei na tela final desse vídeo, né, no finalzinho desse vídeo, uma ministração, o trecho de uma ministração da Kailane Frost no Congresso de Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus de Perus, que é isso mesmo, no ano passado, 2025, teve o CAMP, né, Congresso de Adolescentes e Mocidade de Perus, isso. Aí a Kailane Frost ministrou nesse congresso, e eu deixarei o trecho dessa ministração no final desse vídeo, porque tem a ver com tudo que eu estou dizendo aqui. E também com o assunto do vídeo que eu publicarei na próxima segunda-feira, que fala sobre as enfermidades da alma também, né? As enfermidades da alma são um dos assuntos do vídeo da próxima segunda-feira. Mas vejamos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Primeiramente eu quero ler Provérbios 31, versículos 10 a 31, que é um texto bastante conhecido sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ou seja, não precisará pegar restos de batalhas, né? Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca.
Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz parecer cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Isso é um texto que fala claramente a respeito da verdadeira beleza, a beleza que agrada a Deus, que é a beleza interior. E em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, agora eu citarei dois textos de Mateus. Como nos dois vídeos mais recentes, os dois vídeos devocionais mais recentes, eu esqueci de mencionar em cada um dos vídeos esqueci de mencionar um texto de Mateus, agora mencionarei dois. Mas mencionarei dois para compensar os esquecimentos dos vídeos anteriores. Primeiramente, em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é um dos vários textos da Bíblia que demonstra que você deve tomar muito cuidado com aquilo que você vê, para que aquilo que você vê não leve você ao pecado. É por isso que eu sou totalmente contra você expor indevidamente o seu corpo, inclusive na academia, na praia, na piscina. Inclusive os homens, eles usam bermudas. Os homens usam bermuda nas praias, na piscina, e as mulheres expõem o corpo quase totalmente, porque ficou padronizado isso, que a mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela e o homem tem que se preservar. Então, isso, a sociedade acabou impondo isso, né? De que a mulher ela tem que ser desejada, a mulher tem que ser, enfim, né? A mentalidade do mundo é essa, de que a mulher tem que ser desejada e o homem tem que se preservar. Sendo que tanto a mulher quanto o homem tem que se preservar até o casamento. Então, a régua é a mesma para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que o mundo não pensa assim, o mundo prega outra coisa. Agora, com relação à verdadeira beleza de novo, vamos agora para o capítulo 23 de Mateus, agora versículos 27 e 28. Aqui Jesus estava expondo a hipocrisia dos escribas e fariseus, e nesse trecho Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo. Eu estou lendo 25, né? Eu leio do 25 até o 28, né? Porque no fundo, tanto o copo sujo quanto o túmulo o significado é o mesmo. Então eu lerei do 25 e irei até o 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, de nada adianta você ter uma boa aparência, exteriormente você ser lindo, maravilhoso, apresentar-se como ser desejado, ser idolatrado, enfim, apresentar-se da melhor maneira possível, só que por dentro você está podre. Então, as redes sociais criaram essa ilusão de que a pessoa exteriormente sendo perfeita, tá tudo bem. O importante é ser perfeito por fora. Aí por dentro só eu posso julgar, ou só Deus pode julgar, enfim, cada um fala uma coisa, né? Então, quem é você para me julgar pelo que eu falo, pelo que eu isso, por aquilo, que não sei o que. Ou então,
quando a pessoa expõe o seu corpo de forma indevida, isso, as pessoas se escandalizam, aí a pessoa que expõe o seu corpo acha que as pessoas se escandalizam por inveja e acaba se expondo ainda mais. E levando as pessoas, obviamente, ao pecado, à lascívia, enfim. É a comparação. As pessoas acabam tendo essa comparação, né, se comparando umas às outras, querendo se... E aí entra uma série de problemas, como essa Mounjaro, Ozempic, cirurgias sem necessidade, harmonização facial, botox. As pessoas se deformam. As pessoas se deformam para atrás de uma beleza que nunca existirá, serem satisfeitos com seus próprios corpos, como Deus os criou, serem satisfeitos com a maneira com que Deus criou. Uma coisa é você fazer uma cirurgia plástica ou alguma outra cirurgia corretiva para suprir, para corrigir uma deformidade congênita ou para minimizar efeito de um acidente, de um trauma. Outra coisa é você querer corrigir aquilo que Deus criou. Algo lindo, que a sua aparência não tem defeito, assim, humanamente falando, mas mesmo assim você quer mudar porque você quer ser parecido com fulano, quer ser parecido com cicrano, quer que o seu rosto fique igual ao rosto de fulana, quer que determinada parte do seu corpo seja igual ao cicrano, então você acaba fazendo cirurgias, fazendo procedimentos sem necessidade, correndo inclusive risco de vida. Agora vamos para a primeira carta aos Coríntios. Eu quero ler primeiramente o capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui fala sobre o cuidado que devemos ter com nossos corpos, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós vestimos. Até mesmo tatuagem entra nesse pacote aí, porque a tatuagem é uma mutilação. Nós estamos mutilando nossos corpos, nós estamos demonstrando por meio da tatuagem rebeldia, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos dizendo para Deus que não estamos satisfeitos com o nosso corpo do jeito que ele está e acabamos deformando de uma certa forma nossos corpos por meio da tatuagem. E isso acaba sendo um ataque contra o templo do Espírito Santo. Aí entra a alimentação também, quando nós não cuidamos devidamente do nosso corpo por meio da alimentação, por meio dos exercícios. E o problema da academia tem a ver com a hiperexposição do corpo, tem a ver com a música secular, tem a ver com uma série de coisas que acabam fazendo mais mal para a pessoa do que bem. E por isso que a academia tem muito mais desvantagens do que vantagens. Então, se você não tem aparelhos em casa ou não tem como assistir vídeos de exercícios pelo YouTube, programas com exercício para fazer em casa, ou não tem uma academia onde você mora, faça exercício num parque, tem academias ao ar livre aqui em Sorocaba. Você pode fazer exercício em academias ao ar livre, tem um monte de academias ao ar livre aqui perto de casa. Só aqui perto de casa tem umas 3 ou 4, não lembro exatamente. Então, sei que tem muitos lugares gratuitos para você fazer exercício perto da sua casa. E agora vamos para a primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse é um texto motivacional, um texto que fala que Deus nos conhece. Desde nós nascermos, Deus nos criou, conforme lá o Salmo 139, Deus nos criou de uma forma maravilhosa. E então, quando nós demonstramos insatisfação conosco mesmos, com a maneira, nossos corpos, nossa aparência, nós estamos, de uma certa forma, dizendo para Deus que Ele errou. Nós estamos querendo julgar Deus, afirmando que Ele errou ao nos formar da forma como nos formou. E eu quero terminar com a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6,
que é um trecho extremamente polêmico, mas que tem que ser contextualizado da forma correta, para que não haja nenhum equívoco, para que tanto mulheres quanto homens exerçam o seu papel, cada um a sua função nesse mundo, da maneira correta. Diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aqui fala a respeito... Existem outros textos também, Efésios 6 fala sobre isso também, a respeito do papel que tanto o homem quanto a mulher tem nesse mundo, que cada um... e sexo e gênero são iguais, tá? Muita gente acha que sexo e gênero são diferentes, mas sexo e gênero são a mesma coisa, são sinônimos. Então, o sexo, o gênero, cada sexo ou cada gênero tem uma função diferente. Então, o homem tem uma função e a mulher tem uma função, inclusive no casamento. Então, o fato da mulher se submeter ao marido, ou se sujeitar ao marido, tem a ver com os dois fazerem parte da mesma missão, os dois terem a mesma missão, porque submissão é estar na mesma missão de. Então, a mulher e o homem estão na mesma missão, só que cada um tem funções diferentes. Então, você não pode exigir que um homem faça tudo aquilo que uma mulher faz, da mesma forma você não pode exigir que uma mulher faça tudo que um homem faz. Cada um tem papéis diferentes. Tanto que Deus criou Adão de uma forma e Deus criou Eva de outra forma. Os dois são seres humanos, mas cada um tem funções diferentes. Tanto que a própria aparência física do homem é diferente da aparência física da mulher. Enfim, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que existe sim um problema na exposição do corpo em concursos de Miss, porque você está expondo indevidamente o seu corpo, seja você homem, seja você mulher, você está expondo o seu corpo, você está se mostrando, você está querendo dizer para as pessoas ao seu redor que você é diferente dos outros, que você é melhor que os outros, que a sua beleza é superior à beleza dos outros. Então isso sim é perigoso nesses tempos de cancelamento, nesses tempos de comparação, de você se comparar com os outros, de você querer achar que o outro é mais importante que você mais importante que o outro. Isso é muito perigoso, porque leva a uma série de enfermidades da alma. Então, tome muito cuidado com isso. E se você sente que alguém precisa assistir esse vídeo, seja homem, seja mulher, mande esse vídeo para essa pessoa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas favoritas no meu canal, Deus abençoe. Preste atenção na ministração no final desse vídeo e até depois, se quiser. Profetizo que não vai ter suicídio, não vai ter depressão, maior do que o índice de depressão, maior do que o índice de síndrome do pânico, vai ser jovens avivados no Brasil. Quando você abrir sua Bíblia dentro da tua casa, você não vai dizer mais: eu não entendo. A partir de hoje, desce sobre você uma iluminação espiritual na palavra.